Oi, tudo bem? Boa noite, Maria Boa Terezinha. noite. Boa noite. Boa noite. Que bom te ver. Que bom estar com você. Igualmente, Tirando as nossas dúvidas, tirem igualmente. as dúvidas de vocês, vejam que vocês, o material que vocês compraram, a importância que esse material teve, né, na vida de cada um de vocês. Você é profissional, é Maria Terezinha, ou você é mãe, ou Eu sou supervisora educacional e já aposentei como professora e eu trabalho numa escola em Belmiro Braga, Minas Gerais. Ah, você é mineira. Eu conheci E mineira. eu Eu sou conheci, mineira. eu fui É, dar aula em Minas um dia, em Alfenas. Eu conheci Alfenas. eu trabalho. Belmiro Braga fica uns 30 quilômetros de Juiz de Fora. E a escola que eu trabalho, ela é. A maior parte dos nossos alunos é de zona rural, sabe? Mas a gente tem casos, eu tenho um aluno, eu interesso muito por um aluno que a gente tem, que ele é autista, mas ele tem outros comprometimentos. Ele tem déficit cognitivo, ele, tá, ele tem, vai fazer sei se é 12 anos, e ele não fala, ele usa fralda, ele nem traz sala de aula, ele entra, entendeu? Ele vai passando porque ele tem PDI, então ele vai, né, ele vai passando de ano para mais apoio e uma servente, né, uma da escola que fica por conta dele, para fazer atender na hora da refeição, na hora da higiene, sabe? Mas eu preocupo muito com ele, assim, porque a gente fica de uma certa forma, o que a gente pode fazer para ajudar, sabe? Assim, a minha expectativa é muito em cima dele, porque o que a gente pode fazer para ele, né? Tá. Para poder Então, ajudá-lo. E ele ainda tem outros comprometimentos, ele tem, assim, baixa imunidade, então, assim, ele adoece com facilidade, sabe? Então, é preocupante, né? Maria Terezinha, Aí eu falei, hum, pode falar, eu termina. adquiri mais essas cartilhas no intuito de ajudar a professora de apoio, para poder auxiliá-los, né, nesse sentido. Mas se Terezinha, tiver alguma coisa assim que a gente. Oi, se você puder fazer para mim, pode falar. descrever quem é ele, o que aconteceu com esse menino, fazer assim, como se fosse uma anamnese. Quem é essa criança? Se ele realmente tem um Uhum. laudo, porque assim, ele deve ser um autista com uma comorbidade, ok? Uma criança que, Com certeza. quando pequeno, não deve ter sido atendido no seu desenvolvimento, na área da comunicação, na área da interação, não deve ser atendido na Uhum. autonomia dele, porque ele deveria, mesmo com a deficiência intelectual, ele teria que ter uma certa autonomia, tá? Ele poderia estar sendo uma Uhum. pessoa de apoio, mas ele precisara ter uma autonomia. Então, descreve para a gente montar com ele um currículo funcional, tá? Então, Sei. É assim, porque é o seguinte, ele é um aluno que ele veio para a gente no 6º ano, sabe? Ele não foi nosso aluno assim desde a pré-escola.
Ele veio para a gente agora no sexto, ele agora já não está no sexto mais, né? Mas ele veio para a escola no sexto ano. É uma então, criança assim, esse período todo... Porque Mas o que acontece... É a progressão continuada, né? Ele vai... Mas agora a gente pode trabalhar isso daí, que pode trabalhar isso daí. Então, mas precisaria, Maria Terezinha, de uma professora, de uma pessoa capacitada. Porque assim, conduzir uma pessoa com deficiência, conduzir uma pessoa com autismo, eu posso estar ao lado dele, permanecer para que nada aconteça de ruim para ele, que eu possa alimentar, então é a sobrevivência dele, mas ele precisa mais do que isso, essa criança que você está me falando. Ele precisa de alguém que trabalhe hábitos de autonomia com ele, precisa de alguém que trabalhe as questões higiênicas com ele, porque, assim, por exemplo, como fazer uma criança, por exemplo, com essa idade, usar fraldas ainda. Então, quer dizer, nós sabemos que a deficiência intelectual dele, que é a grande comorbidade dele, deve ser muito acentuado. Mas nós vamos investir nessa autonomia dele. Porque agora ele tem 14 anos, mas daqui uns dias ele vai ter 30. Então, a gente tem que pensar... minha preocupação é isso, ele já está assim, com a fisionomia já mudando, ele não está com aquela fisionomia mais de criança, sabe? Falei, então, a coisa vai entrando, a pré-adolescência, a adolescência, vai complicando mais ainda. Então, deixa eu te explicar. Então, eu quero que você escreva tudo que você sabe sobre esta criança, esse menino, tá? E daí a gente vai montar um currículo funcional para ele, para que ele possa... E o que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo, vou gravar um vídeo no curso que nós estamos oferecendo, eu vou gravar um vídeo sobre currículo funcional, que é aquelas crianças autistas que têm uma deficiência, outra deficiência, quer dizer, tem uma comorbidade, como nós chamamos, e que neste momento não estão conseguindo, não foram estimuladas quando criança, perderam essa fase da estimulação, estão adultos, a escola não se preocupou com essas crianças, porque essa criança deveria estar sendo trabalhada, não estou dizendo que a gente vai transformar, mas dá pelo menos uma vida mais funcional para ele, Terezinha. Tá? Eu vou até marcar aqui, gravar algumas coisas sobre currículo funcional, ok? Tá? Para vocês entenderem que uma criança pode ter uma comorbidade, mas que nós, depois de adultos, nós não foi atendido quando criança, então nós vamos ter que trabalhar com isso daí, tá bom? Então eu vou fazer isso daí. Mas junto com... Porque, igual eu tô falando, ele é um menino que chegou para a gente no sexto ano já. Quer dizer, a gente não, né, esse período todo que ele vivenciou em outra escola, a gente não sabe como que foi, né? Mas sabe, Terezinha, a gente sabe que a mãe conta, né? A falta de conhecimento, muitas vezes, nos leva a ter muito boa vontade. Eu vejo nós, professores, nós fazemos muita coisa, mas a falta de conhecimento, muitas vezes, para essas crianças mais comprometidas, elas realmente fazem a diferença. Então, nós profissionais da área educacional ou terapeutas, nós temos que buscar realmente maiores conhecimentos para atender essas pessoas, sabe? Então, eu vejo assim, os municípios têm que capacitar os profissionais, e quando a gente fala, quando você comprou essas cartilhas, junto com essas cartilhas, nós temos um curso, sabe? E esse curso é uma ferramenta verbal, né? Porque eu estou ali explicando para vocês sobre quem é essa criança, sobre como fazer esse diagnóstico, como buscar o diagnóstico, como essas crianças trabalham com a organização delas, como trabalhar com a organização dessas crianças,
falo sobre a rotina familiar, a rotina também da escola, e principalmente a importância desses conteúdos que são fundamentais no desenvolvimento dessas crianças, tá? Então, se você puder fazer, nós vamos estar vendendo este curso somente no início de agosto. A professora de... Eu tenho falado muito com a professora de apoio dele, sabe? Certo. E, inclusive, para ver se ela faz esse curso, né? Porque eu acho importante ela como que está ligada direto com ele, fazer isso. Porque, assim, o que eu vejo, assim, eu falo isso de cadeira, eu trabalho há 40 anos, trabalhei 40 anos na educação especial, e, assim, eu vejo, assim, quanto mais conhecimento a gente tem, maior será o benefício que nós vamos promover para esta criança. Quer dizer, por quê? Se eu sei que de um jeito não dá certo, de outra forma vai dar. Não existe um caminho mágico que a gente fala assim, vai trilha por aqui, por ali, que vai dar certo. Não. O que existe é assim, são pesquisas científicas que a gente diz, olha, para esta criança deu certo assim, mas nós não sabemos se vai dar certo para outra. Mas nós temos que, pelo menos, saber aquilo que deu certo, para que essa criança possa se desenvolver. Tá bom? Então, assim, sabe, Terezinha? Tá bom. Eu tenho uma preocupação, quando a gente fala esse projeto nosso, ele surgiu diante de uma necessidade que esses pais e a escola está tendo com relação a essa criança autista, a essa pessoa autista, para que mais tarde, o que está acontecendo, Terezinha? Da mesma forma que você está me relatando, que é uma criança de 12, 13 anos, e que ainda não tem os conceitos básicos estabelecidos da sua independência, e daí a gente diz, o que será que aconteceu no meio do caminho, que essa criança ainda não se desenvolveu de forma satisfatória? Não estou dizendo que ele vai aprender como eu e vocês aprendemos, mas pelo menos melhorar a autonomia dessa criança. Porque, assim, uma criança que não tem essa autonomia estabelecida, como que ela pode ser aceita pelo seu coleguinha? Então, tudo isso tem que ser trabalhado. E a escola é responsável por isso. Então, a gente tem que ir atrás, correr atrás do conhecimento, tá bom? Currículo funcional. Já ouviu falar de currículo funcional? Tá bom. É um currículo adaptado a essas pessoas, quer dizer, como trabalhar a higiene, como trabalhar a alimentação dessa pessoa, como trabalhar a questão do controle de esfíncter, como trabalhar essa pessoa a estar numa cozinha e o que ela vai fazer, estar numa horta, como que ela pode produzir, como que ela pode, pelo menos, auxiliar, nem que seja com professor de apoio. Mas nós temos que fazer com que essa pessoa viva com o seu potencial. Às vezes, essa criança tem um potencial, não que seja menor, mas essa pessoa tem um potencial. Então, nós temos que pensar nessas pessoas, tá bom? Mas, assim, foi bom você ter falado, porque é uma das coisas que eu tenho me preocupado com esse currículo funcional. E que bom que Minas está ouvindo, né? Mas, assim, você vai anotando todas as suas dúvidas, vai falando para as pessoas, porque, assim, qual vai ser a diferença entre este menino e com o curso que nós estamos mostrando, com as cartilhas que nós estamos falando? A diferença é, quanto mais informações eu tiver sobre o espectro autista, quanto mais informações eu tiver sobre essas comorbidades, melhor vai ser a situação dessa criança. Claro que eu não vou transformar ele numa pessoa típica, mas eu, pelo menos, vou dar condições de melhoria dessa vida dessa criança. Isso. Por isso que você está em busca dessas informações. Por isso que você está em busca dessas informações. Isso. Mas então, eu vou te dizer uma coisa. Eu fiquei... o que eu li, fui vendo, me deixou triste, porque eu gostaria de ter visto isso há muitos anos.
Sabe que eu fiquei fazendo uma análise, né, de quanto a escola, ao invés de estar ajudando, deve estar prejudicando crianças, né, no desenvolvimento delas com problemas, né, que são autistas, porque a escola não tem esse conhecimento, os professores não têm esse conhecimento. A gente mesmo, não só na escola, mas já com agora depois de ter assistido tuas, né, algumas lives suas e visto a cartilha, eu fico pensando que crianças que eu já encontrei que eu ficava tão brava por causa do comportamento, da forma de agir, achando que os pais é que não sabiam educar ou cuidar, ou, né, ensinar, não sei, ou deveriam ser mais firmes no tratamento delas. E agora eu fico pensando, quantos autistas passaram por minhas mãos e, né, a gente não percebeu, aliás, sabia que tinha alguma dificuldade, mas os pais também sem conhecimento, os professores sem conhecimento, né? E eu me lembrei de uma criança que ela tinha muita dificuldade, na hora das avaliações, ela entrava em desespero, pânico, né? Ia muito mal, os professores naquele processo de avaliações, né, de conselho de classe, falavam, oh, essa criança não aprende mesmo, esse não tem jeito. E eu me lembro que eu comecei a tratá-lo assim, não fazia mais as provas, as avaliações escritas para ele, né? Chamava do meu lado, chamava na mesa e ia conversando. Ou então, fazia no quadro, brincava com ele. Incrível como essa criança aprendeu, né? E, com certeza, né, tinha, mas para os professores, não, né? Porque a criança não gostava de estudar, não fazia as tarefas, ficava, não respondia quando ficava bravo assim com ele, os professores comentavam isso, mas no trabalho que eu fiz com ele, olha, foi um sucesso. Aí foi feita uma avaliação, né, e eu dizendo para ele, fica tranquilo e tal, foi muito bem. Mas a mãe dele me conta que quando ele recebeu a avaliação dele de final de ano, ela me ligou dizendo que nunca viu o filho dela tão feliz, porque ele pulava, disse que ele gritava e pulava e viva, porque ele tinha tirado uma nota excelente na minha disciplina, né, que é matemática. Sabe, Shirley, você relatando essa criança, eu tenho, assim, convivido com alguns pais que, tendo filhos autistas, eles falam para mim, eu vendo meu filho, eu comecei a entender quem era eu. Eu era taxado como burro, com aquela criança que muitas vezes era hiperativa, às vezes era uma criança que não realizava os trabalhos conforme todas as crianças realizavam, é uma criança que às vezes se esquivava de estar com as pessoas. E quando eu vi o meu filho e a forma como ele está se desenvolvendo após o diagnóstico, após o trabalho pedagógico que é feito e trabalho terapêutico que é feito, eu começo a pensar assim, eu sobrevivi. Então, quer dizer, a falta de conhecimento fez com que essas pessoas autistas muitas vezes enfrentassem problemas imensos. E nós estamos vendo hoje, sabe, Shirley, autistas leves. Ah, mas isso vai passar. Isso não é que eu não quero que passe, mas nós temos que trabalhar com essa pessoa para que ela tenha condições de interagir melhor, de entender melhor este universo tão desafiador que é o nosso mundo. Então, sabe, Shirley, o que você falou deixou bem claro. E aí, o que faz a diferença de um professor e de outro professor, de um pai e de outro pai? É o conhecimento. Porque se eu tenho conhecimento sobre aquela criança, seja meu filho, seja meu aluno, tanto é que você sabe que eu tenho um neto autista. A diferença está no quê? Na forma como eu trabalho, na forma como eu interajo com essa criança. Porque, às vezes, como você diz, às vezes os pais são taxados, ele não sabe educar bem a criança. Não, não é que não sabe educar,
É uma criança que tem um comportamento diferente. Por quê? Porque ele não consegue fazer os ajustes no seu dia a dia. Pensa bem, ele ouve, tudo que ele ouve é potencializado, como se fosse assim, ele ouve, ele escuta, ele cheira, ele sente de uma forma, como se diz, potencializada. E às vezes todas as coisas juntas e misturadas. Então você imagine, eu e você, que estamos diante da tela, conversando sobre isso, você está prestando atenção, você está me ouvindo, você está percebendo o que eu estou falando e com isso você me responde. A pessoa autista, a criança autista, que se não for trabalhado essa interação, ela não tem condições de se ajustar neste mundo que é tão desafiador. Que o mundo é feito de cheiros, de luzes, de olfatos, de paladares, de sensações, e que essa criança não sabe o que está acontecendo. Então, essas cartilhas que você comprou, que você disse que já está vendo, que ficou triste, por que essa cartilha não saiu antes? Mas também ela vem sendo construída devagar, porque assim, é um caminho de conhecimento. Mas essas cartilhas, elas vieram para mostrar para a sociedade que existe uma forma de atender essas crianças, que existe uma forma de melhorar o desenvolvimento dessas crianças. Nós não vamos transformar ele numa pessoa típica, sabe, Shirley? Mas nós vamos melhorar essa criança. Às vezes um pai disse assim para mim, ai, mas isso vai melhorar, professora? Eu falo assim, você vai ajustar ele. Mas só que o meu antes não é dias, não, são anos, anos e anos, né? E eu acho assim que alguma coisa tem que ser feita, né? Ela é direcionada, aliás, fala muito para os pais, mas tem que fazer um trabalho com os professores, né? Até mesmo com os cursos de formação. Os cursos de formação não trabalham, né? Não trabalham essas questões aí na formação dos docentes. Eu acho que teriam que ter um foco também nas questões da educação, quando trata da educação especial, né? Mas eu fico imaginando a escola, as escolas. Quantos anos eu fui professora? Nunca se tratou dessas questões, nunca ouvi alguém dizer que aquela criança poderia ter, né, ser autista, alguma coisa assim. E eu fico imaginando que todos os professores deveriam, todos, né, ter um conhecimento, fazer um curso desse, para identificar, pelo menos, ter como que eu digo, ter algum dispositivo que os ajudasse a identificar se a criança, né, pode ser autista ou não. Lógico que não vai precisar de diagnóstico, etc., mas tem muitas características que a gente vê em muitas pessoas. Mas você sabe, Shirley, que a cartilha, por exemplo, se você pegar a primeira, como nós fizemos, voltada para pais, mas o que nós estamos vendo, o público de profissionais estão buscando essas cartilhas. Então, e o curso também tem buscado. Então, olha bem, primeiro, quem é meu filho? Daí eu pergunto, quem é meu aluno? Será que eu, como professora, sei quem é meu filho, mas quem é meu aluno? Será que eu sei descrever quem é? Sim, então, nessa cartilha, sabe, Shirley, vem falando não, assim... ela tem que fazer com que os profissionais da educação, né, do magistério, aliás, principalmente os professores que estão diretamente ligados com a criança, mesmo a equipe pedagógica, aqueles que trabalham com educação especial, nossa, seria importantíssimo, né, eles terem esse conhecimento, terem esse... Mas esse é o nosso objetivo, né? Esse é o nosso objetivo. Porque nós somos uma equipe. Nós somos uma equipe de várias pessoas e várias cabeças que pensam e que realmente o objetivo maior é que todo este conhecimento que está sendo colocado na mídia, que está sendo colocado através de um mundo digital, né? Através das cartilhas, mas está levando muita informação. Você pode ver que nos sumários das cartilhas tem assim, primeira coisa, na primeira cartilha, vamos falar só da primeira hoje, tem cura. Quem é meu filho? Mas ele tem cura.
cura. E agora? E agora? Frente ao Frente ao diagnóstico. diagnóstico. Pode ler, pode ler. Sim, o TEA e suas emoções, né? Como trabalhar, porque A assim, importância da organização. tudo isso é Nossa, para mim. muito. Porque assim, por que eu tenho que organizar? É uma criança que tem alterações sensoriais, uma criança que tem dificuldade de interagir, dificuldade de se comunicar, comportamentos que são realmente alterados. Vamos organizar a vida dessa criança. Isso não só na família, mas na escola. Por isso a rotina deve existir. A rotina faz parte para auxiliar esse espectro e a importância do lazer. Por que eu tenho que trabalhar o lazer? Porque eu, como família, eu, como escola, tenho que ver. O ato de brincar é um ato lúdico. Eu aprendo brincando. Tá? Às vezes eu vejo assim, quantas coisas eu aprendi porque alguém veio e me motivou aquilo. Isso é o ato de brincar. Tá? E uma das coisas que nós, no pleno século XXI, que a gente está sendo desafiado, né, Chile, é sobre o uso das telas. Nós sabemos que precisa de equilíbrio, as telas podem auxiliar muito bem as crianças autistas, mas nós precisamos de tempo de tela, precisamos de equilíbrio. Então, tudo isso é importante. Olha bem, quando nós falamos do diagnóstico, nós estamos falando não porque nós, professores, ou nós, família, vamos dar o diagnóstico, mas nós precisamos saber aonde que os psiquiatras, aonde que os neurologistas buscam informações. Qual é o protocolo de avaliação dessas crianças? Qual é o olhar que esses médicos e esses psiquiatras, quando olham para a criança autista, veem? Como que é a interação dele? Como que ele faz os ajustes? Ele chega na cozinha, ele se altera. Mas o que tem na cozinha? Tem cheiro, tem luz, tem sons de conversa. Então, tudo isso eu tenho que mostrar, eu tenho que ensinar essa criança a discriminar. E com isso, essas cartilhas e o curso nos dão as informações básicas para atender essas crianças. Então, quer dizer, é um trabalho em equipe, onde as cartilhas é uma ferramenta importantíssima, e você mesmo viu que você estava falando para mim, essas são coisas importantíssimas. E as características do TEA? Isso daí nós temos falado bastante, mas até hoje. Mas meu filho é autista? Meu aluno é? Nós não vamos dar diagnóstico, mas nós vamos entender quem é essa criança, tá bom? Fico feliz, Chile, de você estar conosco, acompanhando o nosso trabalho, acompanhando tudo que nós fazemos. Já sabia que tinha muita gente apaixonada por você, você ganhou mais uma fã. Eu é que agradeço. Nossa, para mim está sendo muito bom. Muito bom mesmo. Principalmente depois para transmitir isso também para as pessoas que a gente conhece, que trabalham com educação e que precisam, né? Tá, um beijo, Chile. Tudo de bom para você. Tudo de bom, Deus te guarde, tá? Um beijo para o Senhor. Tá, amém. Tchau.